Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para trazer mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse tema que estamos trazendo esse trimestre, Nossa editora, CPAD, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Damos graças a Deus por essa oportunidade, de termos um tema tão relevante, atual e extremamente importante para a nossa vida, espiritual, até aguardarmos a volta, aguardando a volta do Senhor Jesus. Vamos iniciar fazendo uma oração, e aí sim já daremos seguimento à nossa aula e esperamos que o Senhor lhe abençoe, lhe dê graça, que possamos entender, compreender essa lição e colocá-la em prática em nossa vida. Essa é uma transmissão da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro. Vamos orar e iremos iniciar a nossa aula. Maravilhoso Deus, soberano Pai, no nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas, por essa oportunidade de trazer a Tua palavra e por esse canal que temos para transmitir a Tua palavra. Te louvamos para que os teus servos que estão trabalhando aqui, para que essa transmissão aconteça. Abençoa cada um deles, Pai querido, que possam ser enriquecidos com as bênçãos espirituais. Pai amado, abençoa os Teus servos que estão ouvindo, vendo essa imagem, para que possamos aprender e dá-nos graça para transmitir a Tua palavra conforme a Tua vontade. Usa-nos, nos abençoa e sê conosco, meu Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos na lição de número 6. Já passamos por algumas lições e com certeza os irmãos estão sendo, estamos sendo enriquecidos pela palavra de Deus. E um tema que nos chama a atenção, busca trazer em nós um despertamento com relação ao avivamento do Senhor em nossa vida. Durante a história da igreja, avivamentos aconteceram. Vamos ver aqui um hoje, e buscamos isso em nossa vida, que possamos estar avivados até a volta do Senhor Jesus. Já passamos pela lição 1, avivamento espiritual, lição 2, avivamento no Antigo Testamento, lição 3, avivamento no Novo Testamento, lição 4, avivamento, o ministério avivado de Jesus, lição 5, avivamento na vida da igreja. Até aqui nós estamos vendo formas mais genéricas, com exceção da lição 4, que é na vida de Jesus, e a partir de agora nós vamos ver já pessoas, pessoas comuns, Vamos ver hoje Pedro e na lição que vem Estevão. Então hoje é com relação ao ministério de Pedro, o avivamento no ministério de Pedro, um personagem bastante conhecido por todos, acho que até o novo convertido, já tem ali conhecimento de alguma passagem, alguma história ali de Jesus com Pedro, da sua personalidade forte, marcante, e vamos ver hoje aqui, o que aconteceu com Pedro, como ele era antes do avivamento na vida dele e como ele ficou depois, Esse é o ponto da nossa lição. Então o foco hoje é Pedro. O textuário ele diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Aqui já no advento após a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Na lição passada nós vimos o avivamento na vida da igreja e o texto base foi Atos 2, Atos 2, do versículo 1 ao 13. E aí contando sobre a descida do Espírito Santo e no batismo com o Espírito Santo. E agora, já aplicando na vida de Pedro, trazendo um pouco mais de especificidade nesse assunto, porque Pedro ali já de cara, já de início, ele já mudou, já teve uma transformação grande ali no seu modo de viver, no seu modo de vida. Então, Pedro aqui já está até no mesmo capítulo de Atos 2, que foi a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a inauguração ali, e já de imediato ele já levanta-se, e ele fala: escutai as minhas palavras. E aí ele já prega, um pregador pentecostal. A primeira mensagem, o primeiro sermão
pentecostal veio de Pedro. A verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Quem já foi avivado pelo Espírito Santo, teve essa experiência, os irmãos podem se lembrar aí, né, da sua experiência de antes e depois do avivamento na sua vida, né, antes e depois de ter o Espírito Santo atuante na sua vida, o batismo no Espírito Santo, pode perceber que houve uma mudança considerável, né? Houve uma mudança grande, porque nós vimos na lição passada que o batismo no Espírito Santo, ele é para aquele que já é salvo, né? A pessoa é salva, ela aceita Jesus, ela nasce de novo, né? Passa pelo processo da regeneração, e então ele está habilitado a receber o batismo no Espírito Santo. Pedro aqui, ele já era, né, um crente salvo, já recebeu o Espírito Santo vindo de Jesus, né, no episódio após a ressurreição de Jesus, e aqui ele está recebendo agora, junto com mais, num total de 120 irmãos, o batismo no Espírito Santo. Vamos ler o texto, nossa leitura bíblica em classe, está em Atos 2, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 20, que diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai minhas palavras. Porque aqui, meus irmãos, o que aconteceu, né? Os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, as 120 pessoas que estavam ali reunidas, aguardando, né, conforme a ordenança de Jesus, que ficassem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Estavam em Jerusalém, aguardando, em oração, perseverando, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso estava na lição passada. Os irmãos que acompanharam vão se lembrar. E então, os que estavam de fora, né, porque ali era a festa do Pentecostes, e muitas pessoas vinham de fora para essa festa, era uma festa anual importante, né, uma das mais importantes, e as pessoas vinham para a Páscoa e ficavam até o Pentecostes, que era 50 dias depois. E então, muitas pessoas de fora estavam ali reunidas, né, para essa festa, e então eles ouviram, né, toda essa movimentação ali desses 120 irmãos, que estavam em um quarto, né, e ali criou-se um alvoroço, e as pessoas disseram assim: eles estão bêbados, né, estão cheios de vinho, de mosto. E então Pedro, ele se levanta e traz essa mensagem, né, uma defesa ao que eles estavam esperando, que era o Espírito Santo, uma defesa da fé, do Evangelho. E no versículo 15, então, ele começa a fazer a sua defesa. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro aqui, ele entendeu, Jesus pediu para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ficaram, então eles sabiam o que estava esperando. E aqui Pedro ele associa, né, ele entende que é o cumprimento da profecia do profeta Joel, né? Então aqui ele explica, mas isto, versículo 16, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, 17. E nos últimos dias, esse é o texto de Joel, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então os irmãos percebam aqui que o derramamento do Espírito Santo, e aqui é um derramamento, não é um gotejamento, versículo 17, é um derramamento, então é algo abundante, algo grande, né, será derramado, e não somente sobre os profetas, sobre os apóstolos, mas sobre todos. O texto diz aqui que sobre os vossos servos, no versículo 18, né, os vossos servos e as vossas servas, naqueles dias profetizarão. Então, o derramamento sobre todas as pessoas, né, todos têm condições, todos poderão receber esse avivamento, essa bênção, né, sobre as suas vidas. Então, é disponível a todos. Todos. E Pedro, apesar dele, ele era o apóstolo, né, mas ele era um pescador, um homem simples, né, mas o Senhor derramou sobre ele, sobre os 120 que estavam ali, do seu Espírito. Versículo 19,
e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 22. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, Nazareno, o varão aprovado por Deus, entre nós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem mesmo sabeis. Então aqui ele começa a falar já de Jesus e fazer a defesa, né, do mestre. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então os irmãos percebam aqui que, inspirado pelo Espírito Santo, e Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrou isso, né? Ele coloca aqui que a estes foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então já era sabido por Deus, né? Ninguém foi pego de surpresa, tudo isso estava no plano do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, o Cordeiro de Deus foi crucificado, foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo já fazia parte do plano de Deus. E o versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, e aqui já nos traz muita luz, né, sobre esse assunto. O texto está muito claro, né, escrito por Lucas, e isso nos ajuda muito. Então agora na nossa lição, nós temos objetivos a cumprir. O nosso primeiro objetivo, ele é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Então vamos ver aqui primeiro como ele era antes do Pentecostes, e não vamos ter tempo e espaço para trazer muita abrangência, né? Serão algumas histórias, mas Pedro tem bastante assunto, né? Eu trouxe um livro aqui do pastor Ciro Sanches e Bordi, Pedro, o primeiro pregador pentecostal. E aí os irmãos comprem, é muito bom, né? É uma leitura fácil, gostoso de ler. O pastor Ciro, ele tem uma escrita simples, né? E é profundo e nos ajuda muito. Eu vou ler até depois aqui uns textos para nos ajudar, né, a compreender melhor. Então eu indico esse livro, ele é muito bom. O segundo objetivo, o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. Então vemos aqui que o caráter dele foi impactado, né? Houve uma mudança considerável na vida de Pedro, e vamos ver isso hoje aqui, nesse tempo que nós temos. O terceiro objetivo é ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então veremos que isso aqui, essa experiência, ela é extremamente importante, né? Diz que o trabalho começa no Calvário, mas o trabalho eficiente começa no Pentecostes, né? O batismo no Espírito Santo ali trouxe autoridade, ousadia àqueles que o receberam. Nós vamos ver no livro de Atos, né, toda essa história, esse segmento, né, do batismo no Espírito Santo, o que aconteceu ali, né? O que aconteceu com a igreja, né, o nascimento da igreja ali no livro de Atos dos Apóstolos. Mas hoje vamos ficar aqui mais preso em Pedro. Então, a título de introdução, né, vamos ler aqui a nossa introdução da nossa revista. Você que tem a sua revista pode acompanhar também. Estarei lendo aqui alguns textos da nossa lição. Nessa lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Então, vamos ver que Pedro, ele é realmente isso aqui, né? Impulsivo. Toda vez ele tinha que falar alguma coisa, ele tinha que ser um dos primeiros a falar, e aí nem sempre o que se fala sem pensar está certo, né? E ele passou por isso. Vamos ver aqui na nossa lição. Um momento ele é elogiado por Jesus, no outro momento ele é repreendido por Jesus, né? Momentos ele fala algo que não deveria ter falado, porque ele é impulsivo, né? Já fala sem pensar.
reage muito instintivamente, né? Uma característica da pessoa que tem uma sua personalidade do sanguíneo, né? Ele é impulsivo, ele fala, né? Mas ao mesmo tempo também consegue pedir perdão fácil, né? Consegue se retratar com facilidade. Então vamos ver Pedro. E segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Né? Então, mais uma vez, a nossa lição aqui ela é curta, o nosso tempo ele é curto, né? Mas existem livros, isso aqui do pastor Ciro Borges, ele é excelente para os irmãos se aprofundarem, conhecerem um pouco mais da vida de Pedro. Eu queria já ler um trecho desse livro, na página 17, que o pastor Ciro ele traz alguns detalhes, né, que a nossa lição não traz aqui, mas ele coloca, eu queria ler aqui na íntegra, né, para os irmãos verem mais detalhes com relação a Pedro. Ele põe assim, primeiro pregador pentecostal. Depois do Senhor Jesus, Pedro é o personagem mais conhecido e citado em todo o Novo Testamento, ao lado de Paulo. Tanto em Atos, nós vemos Pedro e Paulo em grande destaque. Seu nome, Petros, em grego, é uma tradução do aramaico Kefa, que é Cefas, dado ao pescador Simão pelo próprio Senhor Jesus, e citado 9 vezes no Novo Testamento, especialmente por Paulo. Então o nome dele, Petros, em grego, é uma tradução do aramaico Cefas, que foi Jesus quem deu esse nome para ele. Então Petros, fragmento de pedra. O nome de Paulo, do grego Paulus, aparece mais de 150 vezes a partir de Atos 13 e 9. E o de Pedro, do grego Petros, a mesma quantidade, praticamente a partir de Mateus 4,18. Então, Pedro é citado praticamente 150 vezes após Mateus 4,18, igualando aí a Paulo, que é citado 150 vezes a partir de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, naturalmente, o nome do primeiro, que é Paulo, aparece muito mais vezes, já que dentre todos os apóstolos, Paulo, pela graça de Deus, foi quem mais trabalhou. Simão Barjonas era um simples pescador no lago de Genezaré. Ele e seu irmão André criam em Deus, mas André aparentava ser mais interessado em conhecer a vontade do Senhor, e por isso foi até a Judeia para ouvir a dura pregação de João Batista, um pregador que o chamaríamos hoje de politicamente incorreto. Então, André, irmão de Pedro, ele se interessou mais por Jesus e foi até João Batista para ouvir a mensagem. Vamos ver um texto aqui. João capítulo 1, versículo 35. Diz assim, João 1 e 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, olha André aqui, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então, o irmão de Pedro, o André, estava seguindo a Jesus, antes mesmo de Pedro. Então, versículo 41, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Então André, ele ouvindo a João Batista, ele, num momento, o próprio João fala, eis o Cordeiro de Deus. E ali então, o André foi falar com Simão, falou, achamos o Messias, achamos o Cristo. Então André estava ansioso para conhecer a Jesus, ele aguardava a vinda do Cristo, do Messias, e aí então ele levou Jesus até Simão, falou, achamos o Messias. Então olha que bonito, a alegria de André de ter encontrado o Messias, e levou até o irmão dele e falou, encontramos o Messias. Eu vejo uma alegria, um brilho no olhar de André. E aí ele levou a Pedro até a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de
Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja aqui a maneira como Pedro conheceu a Jesus, né? De primeiro encontro já, Jesus já muda o nome dele, né? Já muda. Ele fala, você é Simão, mas será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja que bonito aqui, já Jesus fazendo algo em Pedro. Simão era casado, né? E sua sogra um dia foi curada por Jesus, vivia em Cafarnaum. Então ele põe aqui assim, que ao contrário do seu companheiro João, Simão Pedro tinha um caráter decidido e impulsivo. Ele estava disposto a matar e morrer ao defender seus ideais. Por outro lado, mostrou-se medroso, ingênuo, porém muito sincero, ponto a arrepender-se com lágrimas, amargamente. E aqui ele está falando do episódio da negação de Pedro a Jesus. Então, um rapidinho resumo aqui com relação a Pedro, né? E agora nós podemos adentrar em nossa lição para podermos acompanhar um pouco mais sobre Pedro. Então aqui foi assim uma breve descrição, né? O pastor Ciro colocou aqui em poucas palavras, mas já nos traz luz, né, com relação a Pedro. Você que não tinha conhecido, né, um pouquinho mais, e agora a gente já pode adentrar em nossa lição. O primeiro tópico diz assim, Pedro antes do Pentecostes. Então vamos ver antes e depois posterior. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas quer dizer filho de Jonas, né? E nós lemos aqui no texto que eu li aqui, na versão NAA, ao invés de Jonas, ele coloca João. O que quer dizer a mesma coisa, né? O nome João e Jonas aqui tem o mesmo sentido. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro teve uma revelação de Deus com relação a Jesus, né? E ele entendeu isso, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus o elogiou, né? Muito bem, foi Deus quem te revelou isso daí, né? Muito bom. E com certeza Pedro ficou muito feliz, certamente ficou muito feliz porque foi reconhecido pelo Mestre, né? Reconhecido por Jesus na sua descrição. E seguindo, né, já nesse mesmo capítulo de Mateus 16, acontece algo que é o inverso, né? O Pedro ele foi reconhecido por Jesus e logo após foi repreendido por Jesus. Então veja essa inconstância, né? Esse algo dele falar impulsivamente, né? No momento ele foi usado por Deus, no momento ele não foi usado. Então, no próximo parágrafo, imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então eu quero ler aqui juntamente com os irmãos, Mateus capítulo 16, esse episódio, porque fica bastante claro para nós algo. Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, está na versão NAA, tá, irmãos? Eu gosto de ler porque é o português mais atual e fica mais fácil a gente entender. Então, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Jesus estava deixando isso claro aos seus discípulos, que ele seria morto, mas que também ele ressuscitaria, né? Isso era muito claro, né? Ele queria deixar isso claro para os discípulos. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, olha Pedro, repreendendo a Jesus, né? Então veja que ele agora aqui, mostrando essa sua atitude mais impulsiva, começou a repreender a Jesus, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer.
Então veja que Jesus estava aqui fazendo uma citação do que as Escrituras já diziam, porque nós vemos no Antigo Testamento as Escrituras dizendo isso, que ele deveria morrer, né? Ele deveria morrer, deveria ser ressuscitado, ele deveria passar por isso. É o plano de Deus, né? Mas aí Pedro não entendendo isso, não aceitando isso, quer dizer, ele estava não reconhecendo as Escrituras. Jesus estava dizendo que era necessário, versículo 21, né? Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse e que ele fosse morto. Então isso deveria acontecer, baseado aonde? Nas Escrituras. Então pelas Escrituras, Jesus deveria morrer, mas Pedro, contrariando as Escrituras, e fala de modo nenhum isso irá de acontecer. Então veja aqui uma inocência de Pedro, ou uma falta de conhecimento de Pedro, né? Eu falo inocência porque ele estava repreendendo quem? A Jesus, ao Mestre, ao Deus encarnado, né? Que ele reconheceu que era o Filho de Deus, e agora aqui ele já deixou isso de lado na sua impulsividade, né? E ele fala algo e repreende Jesus, que isso não vai lhe acontecer. Mas aí Jesus o repreende duramente, né? Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Então perceba aqui que por ele olhar o seu ponto de vista e não olhar o que a Bíblia diz, Jesus fala para ele assim: você reconhece, considera as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Por isso ele recebe essa repreensão de Jesus. Então os irmãos percebam aqui, né, essa questão de que, ao mesmo tempo, num espaço curto de tempo, ele é elogiado grandiosamente por Jesus, por ter tido uma revelação da parte de Deus, e ao mesmo tempo ele coloca o seu ponto de vista, a sua vontade, o seu desejo, né, realmente o seu ponto de vista, e ali Jesus o repreende duramente, né? Então perceba aqui essas atitudes de Pedro, que nos mostra em um texto aqui, né, essa duplicidade, né, esse comportamento assim, a palavra impulsivo, né, ela cabe sempre muito bem em Pedro, né? Então nós vemos essa questão. O segundo subtópico, Pedro nega Jesus 3 vezes. E aqui, meus irmãos, vale lembrar que estamos falando de antes do batismo no Espírito Santo, antes do Pentecostes, né? Então temos que ter isso em mente, que um crente, né, antes dele ter esse encontro com o Espírito Santo, né, o batismo com o Espírito Santo, ele pode ter algumas falhas assim no seu comportamento, né, dessa questão de ser impulsivo, né. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus, e lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Vamos ler esse texto aqui também. Mateus capítulo 26, o texto ele nos deixa muito claro, versículo 31. Ele diz o seguinte: então Jesus, Mateus 26, 31, até o 35. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Jesus deixou muito claro o que iria acontecer, né? A profecia aqui já dizia: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quer dizer, eles ficariam dispersos nessa situação, né? O pastor seria ferido e os discípulos seriam dispersos. Quer dizer, eles iriam fugir, eles ficariam afastados, eles estariam longe um do outro, né? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então, quer dizer, depois da ressurreição, Jesus iria atrás deles. Então Jesus deixou isso já preparado no coração deles. Porém, meus irmãos, há algumas coisas que parece que não fica gravado em nosso coração, né? E eles acabaram, Pedro, né, principalmente, eles acabaram se esquecendo. Mas, versículo 33, mas Pedro, tomando a palavra, disse Jesus. Então vejam que Pedro, meus irmãos, parece que ele tem que falar alguma coisa, né, nos momentos.
né? Não consegue ficar quieto, ele precisa falar. Isso está errado? Não está errado. Né? Mas o que está errado é o que se fala, né? Mas essa questão da pessoa ter que mostrar a presença, falar alguma coisa, é até importante, né? Mas a questão é o que vai ser dito. Né? É melhor não falar nada do que falar besteira, né? Mas se for falar uma coisa boa, pode falar. E aí Pedro falou assim, versículo 33, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para nós, nunca o será para mim. Então, a profecia dizia, Jesus falou assim, eu vou ser um tropeço para todos vocês. Mas Jesus, de novo, contrariando a Jesus. Pedro, de novo, contrariando a Jesus. Para mim, o Senhor nunca será uma pedra de tropeço. Para mim, não. Pode ser para os outros aí. Mas para mim, não. Né? E aí, Jesus falou assim, em verdade, lhe digo que nessa noite, ainda hoje, essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus, na sua presciência, onisciência, sabendo o que iria acontecer, falou para ele, antes que o galo cante, ainda essa noite vai me negar 3 vezes. E Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É lógico, né? Naquele momento ali, Pedro falou, não vou te negar. Os discípulos também foram nesse embalo, né? Mas Pedro aqui muito impulsivo, e Jesus falando, né? O próprio Deus ali falando, dando a mensagem, ele falou, não, comigo não, né? Então nós vemos aqui Pedro de novo, né? Sendo impulsivo. E aí nós vemos agora a história que é conhecida por todos os irmãos. Vamos ver aqui, e aí Jesus é preso, né? Pedro, quando Jesus está ali para ser Pedro, ali no Getsemane, né? Vem os soldados e Pedro pega a sua espada e tenta cortar a cabeça do soldado, né? Mas o soldado muito habilidosamente desvia, né? E corta só a orelha dele, né? Um dos evangelistas aqui, os evangelhos cita o nome de Malco, né, o soldado, e aí um servo do sumo sacerdote, né, e aí então Jesus repreende Pedro e Jesus até cura, né, a orelha daquela pessoa, do Malco, e repreende a Pedro. E então Jesus é preso, passa por aquele tribunal injusto, né, injusto em todos os sentidos, olhando para a lei, olhando para o modo como foi feito, e aí armaram para Jesus, foi condenado injustamente, não é o assunto de hoje, mas assim, para a gente ir contextualizando. E Pedro, então, ele vai seguindo Jesus de longe. Corajoso da parte dele, né? Porque todos foram dispersos, mas Pedro fica ali de longe, olhando para Jesus. Né? Só que, infelizmente, Pedro estava no lugar errado. Estava no lugar errado. E aí, então, acontece que Jesus havia proferido. Versículo 69 e o versículo 70. Pedro está de longe, olhando, e acontece o seguinte. Pedro estava sentado fora, no pátio, né, ali no templo, né, estava lá fora no pátio. Uma empregada se aproximou. Então, não era assim um sacerdote, um soldado, uma empregada, uma pessoa simples. Chegou até ele e disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Então veja, aconteceu. Né? Negou a Jesus primeira vez. 71. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada. Então veja que são pessoas simples, meus irmãos. Não estava sendo ameaçado ali, mas a pessoa reconheceu ele. Que disse que estavam ali? Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Então ele vai piorando a situação, né? Não conheço esse homem. Pouco depois, 73, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele estava ali, né, e estava falando alguma coisa, né, não conseguia ficar quieto, né, e aí o linguajar dele o denunciou. Versículo 74. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. E aí cumpriu-se
né, a palavra. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então Pedro, ele errou de maneira terrível, né? E a Bíblia diz aqui, no versículo 75, que ele chorou amargamente. Então ele se quebrantou, né? Não foi um choro simples, não foi um choro assim, chorou de tristeza, chorou amargamente. Foi pesado para ele. Outro evangelista, se eu não me engano, no livro de Lucas, conta que naquele momento que o galo cantou, os olhares de Jesus, o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, né, meus irmãos? E aí, aquele olhar meigo de Jesus, cuidadoso de Jesus, carinhoso de Jesus, mesmo sofrendo, ele olha para Pedro, Pedro olha para ele e aí bate esse remorso, esse arrependimento gigante em Pedro, né? Tanto que depois Pedro, ele dá a impressão que ele abandonou tudo, né? Ele voltou a pescar, né? Ele voltou para o mar, voltou a pescar, ele falou assim: para mim não tem mais jeito, né? Para mim não dá mais. E Pedro, ele chorou amargamente, amargamente, com muita tristeza. E é muito belo, meus irmãos, a história de Pedro e de Jesus, porque mesmo com esse erro terrível da parte de Pedro, ainda assim Jesus não o abandonou. Ainda assim Jesus o amava, e naquele olhar, do cruzamento do olhar de Jesus com Pedro, eu creio que não foi um olhar de acusação. Tipo assim: eu te falei que você ia me negar. Olha aí, te falei, aconteceu. Eu creio que não foi um olhar desse, mas foi um olhar de compaixão, né? Porque Jesus não é um acusador, né? Jesus, com aquele olhar de carinho, de cuidado, falou: Pedro, vai dar tudo certo. Apesar do que você fez, vai dar tudo certo, né? E nós vemos na história aqui que Jesus depois, quando Jesus ressuscita, o anjo fala assim: vai lá, anunciem a Pedro e aos outros. Pedro está em destaque, porque era o que estava mais sofrendo naquele momento, né? Durante aqueles dias que Jesus esteve ausente, né, da sua morte até a sua ressurreição, no terceiro dia que ele ressuscitou, Pedro sofreu muito consigo mesmo, né? Pedro ficou amargurado, Pedro ficou muito entristecido. E ali então Jesus, o anjo fala: avisa lá para Pedro que ele ressuscitou, né? Avisa para Pedro que ele ressuscitou. Então nós vemos que o cuidado, o carinho de Jesus para com Pedro, ele é enorme. E então Pedro, ele volta às suas atividades, né, de pesca ali, está trabalhando, e Jesus então, quando ressuscita, ele aparece. Ele aparece. Vamos ler João, capítulo 21, e aqui eu preciso ler esse texto, porque ele traz esse renovo à vida de Pedro, e ali Pedro, ele conhece mais ainda o seu mestre. João 21, versículo 1, diz assim: depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, olha lá o Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: vou também. Então Pedro, os irmãos, vejam que ele era um líder nato, né? O que ele fazia, os outros seguiam, né? Isso é interessante demais, né? Nós vamos também com você. Foram entrar no barco naquela noite, não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então vejam, Pedro, os discípulos ali sofrendo, né? Pedro, acredito que muito mais pelo que ele tinha feito, e após aquilo não tinha conversado com Jesus, então aquela amargura ficou dentro dele, e aí então Jesus vai até eles. E é interessante, meus irmãos, que Jesus vai até eles, né? Jesus vai até eles, porque eles estavam sofrendo demais. E aí, Jesus na praia ali, os discípulos não reconheceram, e Jesus lhes perguntou, versículo 5, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que é o João, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali algumas brasas com o peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Né? E aí a história vem, né? E Jesus Jesus os alimenta. E aí Jesus chama Pedro, e aquela pergunta, né? Aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Né? Por 3 vezes. Dá a impressão de que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, e aqui ele pergunta 3 vezes, né? Se Pedro o amava. E aqui há uma restauração espiritual, né? O vínculo ele é refeito, né? Pedro ele é convertido novamente. Pedro ele retoma, né? A sua fé, e Jesus o coloca à frente da sua obra, e aquele vínculo é refeito. E Pedro agora ele está restaurado, né? Com sentimentos curados, espiritualmente curado, para voltar a servir a Jesus. Então Jesus ele é maravilhoso, maravilhoso. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? Que apesar das suas falhas, das suas dificuldades, debilitações, do seu temperamento, né, fala demais, fala de menos, é temperamental, é difícil, Jesus o ama da mesma maneira. Né, e ele sempre quer te trazer para perto dele. E é interessante que Jesus trata cada um de um jeito diferente. Por quê? Porque nós somos diferentes. Né? Simples assim. Somos diferentes e Jesus nos trata de forma diferente. Se olharmos para os discípulos, meus irmãos, todos homens difíceis de lidar, totalmente diferentes, mas Jesus fez deles os seus discípulos, e eles incendiaram o mundo daquela época. Né? Após a vinda do Espírito Santo, fizeram coisas grandiosas. Então agora, segundo tópico, a síntese, né? O Espírito Santo transformou a Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Tópico 2, Pedro após o Pentecostes. Então no Pentecostes o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos que estavam, essa é a lição passada, né? Que estavam ali orando, aguardando. Então Jesus ressuscitou na Páscoa. O Pentecostes era uma festa da colheita que acontecia 50 dias após a Páscoa. Né? Então, Pentecostes quer dizer 50º ou 50. Atos 1 fala que Jesus ficou por 40 dias ainda após a sua ressurreição, dando provas da sua ressurreição. Então, Jesus ressuscitou por 40 dias com os discípulos. Se era 50 o Pentecostes, ele ficou 10 dias ali. Eles ficaram 10 dias. 40 dias junto com os discípulos, ascendeu aos céus, né? Após a sua ascensão, por mais 10 dias aconteceu o Pentecostes. Então, eles oraram ali por 10 dias até a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, os encheu, foram batizados, falaram em outras línguas, né? Em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso está lá em Atos 2. E agora aqui entra Pedro, né? Primeiro subtópico, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a sua voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos do coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome do Senhor Jesus, o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Então, a primeira pregação pentecostal teve uma colheita enorme, né? Uma colheita enorme. E nós lemos o texto aqui na nossa leitura bíblica em classe, do que Pedro pregou. Ele mostrou a Jesus, apresentou a Jesus crucificado, apresentou a Jesus ressuscitado, porque essa é a base, né? Se Jesus ressuscitou, tudo faz sentido. Se Jesus não ressuscitou, nada faz sentido, seria somente mais um. Mas como ele ressuscitou e ficou ainda 40 dias dando provas, né? Apareceu mais a 500 pessoas, como Paulo diz. Então Jesus ele não ressuscitou e sumiu escondidinho, né? Ele ressuscitou e ainda conviveu com os irmãos por mais 40 dias, dando provas da sua ressurreição. Então Pedro aqui, ele começa a fazer uma defesa veemente, né, da vida de Jesus, do que tinha acontecido,
Eles diziam assim que vocês crucificaram o Cristo, né? Então ele trouxe a defesa do Evangelho e trouxe a defesa do Senhor Jesus. Está aqui no versículo dessa leitura bíblica em classe, Atos 2, versículo 22, varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, aquele que tinha negado a Jesus um tempo atrás, agora alguns empregados, alguns servos, pessoas simples, agora, meus irmãos, ele está diante de muita gente, né, e pessoas importantes, e ele se levanta, cheio do Espírito Santo, olha como é que mudou, olha como é que foi transformado, olha como que Jesus sabe trabalhar com cada um de nós. Olha como que Jesus ele sabe aonde acertar na gente. Qual o ponto que nós estamos precisando. Né? Agora o que nós precisamos é o seguinte, fazer como Pedro fez. Jesus estava lá na praia, né? Se fosse algum de nós, estaria com vergonha por ter negado Jesus. Né? Com vergonha de ter negado Jesus por 3 vezes, apesar dele ter avisado. Né? E tipo assim, Jesus está na praia, se fosse algum de nós, está na praia, vou fugir, né? Pegaria o barquinho e ia para outro lugar, mas Pedro não, ele veio até Jesus, ele veio até o mestre, e ali ocorreu a cura, né? Então venha até Jesus, não fuja dele, não fuja, não se afaste, né? Não deixe de fazer, não deixe de vir à igreja, não, eu errei, eu falhei, vem aqui, vem no culto, vem para cá, Jesus vai te encontrar e vai te trazer a cura, a restauração, a bênção na sua vida. Então Pedro levanta-se e fala a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem mesmo sabeis, quer dizer, vocês viram o que ele fez. A esse que foi entregue pelo determinado conselho e a presciência de Deus, tomando vocês o tomaram, o crucificaram e mataram pela mão de injustos. Mas agora, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele foi ressuscitado. É esse Jesus que nós estamos pregando aqui. Então veja a ousadia agora de Pedro. Veja a graça, veja a unção na vida de Pedro. Né? Aquele que falava impulsivamente coisas não tão boas, agora estava pregando o Evangelho de maneira graciosa, com muita autoridade e com muito poder. E o resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Então veja a diferença, meus irmãos, da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Segundo subtópico, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chega à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente, o homem foi, curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebera perfeita saúde no nome de Jesus. Então veja, a pregação de Pedro, ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica. Pelo convívio de Pedro com Jesus e o que Jesus fez por ele, e agora recebendo o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, Pedro, ele entendeu, né, que tudo era no nome de Jesus. Atos 3:16 diz assim, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então veja a clareza com que Pedro traz a mensagem e não se envergonha mais de falar no nome de Jesus. E Pedro é interessante que até na sua morte, né? Até na sua morte, quando ele morreu crucificado, e ele não se achou digno, isso diz, a Bíblia não conta, né? Mas a história, a tradição conta, né? Que ele pediu, falou, não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Então veja que um homem que negou a Jesus, agora estava com tanta coragem, que morreu crucificado e não se achou digno de ser crucificado como Jesus o foi. Veja a diferença. Terceiro subtópico,
Pedro avivado em ocasiões diferentes, e aqui, meus irmãos, nosso tempo é muito curto, né? Mas os irmãos podem ir lendo o livro de Atos e acompanhando esses textos que nós temos aqui, porque eles vão mostrando, né, essas histórias que vemos a total diferença de Pedro. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente, após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico. Há 8 anos, Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Por sua oração, Dorcas recebeu dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos em Jope. Então, os irmãos, nós vamos vendo aqui outros milagres, outras ocasiões de Pedro estar sendo usado por Deus devido ao batismo no Espírito Santo. Devido a essa mudança de atitude, essa mudança do caráter de Pedro, da vida de Pedro, né? Pedro ainda era ser humano, né? A Bíblia nos conta que em certo momento, Paulo fala que repreendeu Pedro na face, né? Porque ele estava errando ali com relação ao judaísmo, aos costumes dos judeus, e também agora os gentios entrando na igreja, né? Fazendo parte, né? Esse muro de separação entre judeus e gentios sendo quebrado. E aí então Pedro ainda cometia, ainda era o Pedro, né? Mas agora que o trabalho era eficiente, né? E aí ele, nessa sua ousadia, intrepidez, coragem, Deus o usou poderosamente, poderosamente. Então a gente aprende aqui que por mais difícil que você seja, que você ache que Deus tem uma obra na sua vida e pode te usar desse jeitinho aí. Desse jeitinho, né? A quem é tímido, Deus pode usar. A quem é extrovertido, Deus pode usar. O que precisa? Precisa a gente se entregar a Ele, né? Precisa nós nos entregarmos a Ele, que Ele tem um espaço para cada um, tem um trabalho para cada um na obra do Senhor. Então Pedro, meus irmãos, ele teve uma mudança significativa na sua vida, né? A síntese do tópico, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. E muito destacado mesmo, né? Muito destacado. Mais uma vez, esse livro aqui de Pedro, pastor Cyrus e Borges, ele conta em detalhes muitas das passagens. Também o livro da nossa revista, pastor Linaldo Renovato, também ele destaca mais, né? Esses milagres aqui e também alguns outros. É importante a gente ler, né? Ler. O terceiro tópico, a igreja de hoje, avivamento do Pentecostes. Esse sinal, né, ele ainda existe, né, a igreja de hoje tem acesso, porque a Bíblia diz que é para todos naquele momento, e é todos quanto o Senhor chamar. Então nós vivemos isso hoje, né, o batismo no Espírito Santo ele é real, ele existe, né, está acessível, ele é um presente, ele é um dom que Deus dá aos seus servos. Então o que basta a nós é pedir, né, é nos colocar diante dele, que ele irá nos trazer, né, esse presente, esse dom. Para quê? Veja a vida de Pedro, né? Veja o que ele fazia antes e depois. Então, se você quer ser diferente, ser mais ousado, usado nas mãos do Senhor, receba o batismo com o Espírito Santo, né? Deus ele tem para dar, né? Está acessível, está disponível a todos nós. O que precisa? Ser salvo. Ser salvo, acertar Jesus, né? Isso é o que precisa. No nosso curso teológico, eu trouxe o livro aqui, de Atos dos Apóstolos, né? Veja que é um baita livro, né? Se você não faz o nosso curso teológico aqui, arruma um jeitinho de fazer, porque é um curso excelente, excelente. E estamos estudando agora o livro de Atos dos Apóstolos, e aí o nosso escritor aqui, ele coloca alguns pontos, né, os passos para o Pentecoste, né? O que precisa para o Pentecoste? E veja que não é muita coisa.
Veja que não é muita coisa. Com base no livro de Atos, eles obedeceram, porque Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém, lá em Lucas 24, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles fizeram? Obedeceram, ficaram em Jerusalém, né, aguardando. Eles esperaram, eles aguardaram ali, como eu falei, o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Então aconteceu a Páscoa, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias ali com os seus discípulos, dando provas. Dos 40 até os 50 são mais 10 dias, eles ficaram ali nesses 10 dias, né, que Jesus deu os 40, ele ascendeu aos céus, leia lá Atos capítulo 1, ele ascendeu aos céus, e aí os discípulos ficaram assim, perplexos, né, falaram, e agora? Ele subiu nas nuvens, né? E aí vieram 2 anjos e falaram assim, ó, esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí eles se lembraram da promessa, né? Ficar em Jerusalém. Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder. E eles obedeceram. Eles ficaram. Ficaram fazendo o quê? Ficaram orando. Né? Em um quarto, no andar superior, ali em Jerusalém. Ficaram orando. 120 pessoas, os discípulos e mais alguns. Ficaram orando, buscando a Deus, incessantemente, buscando, né? Buscando a Deus, obedecendo. Então eles obedeceram, eles oraram, né? Se respaldaram na palavra de Deus. Como assim? Veja que quando o batismo, o Espírito Santo desceu sobre eles, em Atos 2. E aí Pedro foi explicar, nós lemos aqui o texto. Ele falou assim, ó, isso daqui não estão bêbados essa hora do dia. Eles estão recebendo a promessa de Joel 2. Então, sabiam o que estavam esperando. E quando recebeu, falaram, isso aqui é profecia. Isso aqui veio de Deus. Né? Então, se basearam na palavra. Então, o que precisa? Obediência, oração e palavra. Precisa da palavra. Então, vejam que não é difícil, meus irmãos. Não é nada absurdo. Deus nos dá um presente, né? Nós precisamos fazer o quê? Orar, buscar a Deus, obedecer e viver segundo a sua palavra, né? Segundo a sua palavra. Então vejam que é algo acessível. Então, a igreja atual e o Pentecostes, terceiro tópico, aqui, primeiro subtópico, o Senhor Jesus previu que antes da sua volta viria uma grande falta de fé. E daí a reveladora pergunta, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então veja, né, que nossos dias de hoje, né, nós estamos vendo aí pessoas deixando a fé, se enfraquecendo, deixando-se levar pelas coisas desse mundo, que temos muitas distrações, muitas mesmo, né? Se você bobear, você não vai fazer nada para Deus, só nas suas distrações da sua casa, sem contar trabalho, né? Então são dias difíceis e precisamos estar focados, né? O que é o foco? Eu vou agradar a Deus, eu vou me focar em agradar a Deus, né? Vou ser obediente, eu vou orar, eu vou buscar o conhecimento pela palavra. Então vejam que essa pergunta que Jesus falou, ela é muito verdadeira, né? Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Então, num tempo como esse, a necessidade do avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Então, é muito oportuno, sempre foi e agora também é, que busquemos o avivamento. Segundo o subtópico, partindo para o final já, Jesus alertou seus discípulos para as principais características do fim dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Meus irmãos, eu fico às vezes observando, eu não assisto esse tipo de programação, mas tem gente que eu conheço que assiste. Às vezes você vai trocando de canal, você vê, né? Passando ali assim, mas eu não paro para assistir. São tantas coisas ruins acontecendo, esses canais de reportagem policial, pessoas se matando, um matando o outro, coisas absurdas sendo descritas e mostradas assim com muita clareza, que a gente vai ficando cauterizado com nossos sentimentos, né? A gente escuta assim, o pai matou um filho ali, fala, não, isso acontece mesmo, tá normal hoje em dia, e parece que é normal mesmo, né? Fala, o filho matou o pai e a mãe ali com tal ferramenta que estava em casa, a gente fala, nossa, que triste, né?
E tudo bem, vida que segue, sabe? O amor acaba se esfriando, né? Alguém próximo a nós está passando por necessidades. Fala, não, a igreja vai dar cesta básica, isso aí tá controlado, né? E a pessoa sofrendo, né? Pessoas estão doentes, a gente fala, não, tudo bem, vamos. Mas é o amor esfriando, meus irmãos, né? Que a gente possa nos despertar e reconhecer, né, que precisamos mais e mais de Cristo, né? Precisamos nos entregar mais e mais a Ele, para que esse amor seja aquecido em nosso coração. Esse mês agora de janeiro, passei por uma fase muito difícil da minha vida e fui muito ajudado. Muita gente me socorreu, me ajudou, e eu me senti guardado, socorrido pelo cuidado do Senhor, que realmente o foi. Deus usou pessoas para me ajudar, para me socorrer, e ali eu senti o cuidado do Senhor e das pessoas que eu conheço, da igreja, das pessoas que eu conheço, amigos, e assim a gente vê que Deus cuida, né? E que o amor, para alguns, está se esfriando e para outros mantém-se aquecido, né? O que nós precisamos é manter o nosso coração aquecido com o amor de Deus, com o amor de Cristo, né? E precisamos estar mais próximos dele. Então, os tempos estão difíceis, né? A multiplicação do amor, o aumento do pecado, da iniquidade. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal de altamente positivo a respeito do Evangelho por todo mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, que é o texto que a lição está nos indicando aqui, para nos trazer um pouco mais de clareza. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: mas você precisa saber disso. Paulo escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, que é um pouquinho antes dele morrer, né? É a carta que Paulo escreve, a última carta dele, né? Já estava direcionado já à morte e aí ele escreveu uma carta, né? Então, imagina o peso dessa carta. Paulo fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Então, olha a característica, né, de Paulo coloca aqui para Timóteo dos últimos tempos. E realmente, meus irmãos, para ler isso aqui com cuidado, você vai ver que é o que está acontecendo, né? Pessoas assim. Mas os crentes não podem estar enquadrados nesse perfil. O crente não. Eles têm que estar se parecendo com Cristo, né? É o oposto disso. O terceiro e último subtópico: a igreja será arrebatada. Lá em Atos 1, vamos ler Atos 1. É interessante porque ali o Senhor já deixa algo para nós que é muito claro para todos nós. Então, a partir do versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Atos, fala da ascensão de Jesus, né, após aqueles 40 dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, os discípulos aqui estavam preocupados com Israel, né? Versículo 6. Aí Jesus fala assim: ó, o tempo vocês não compete a vocês o tempo das coisas, não é agora que eu vou restaurar Israel, mas virá poder sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Né? Então, o poder vem para quê? Para testemunhar sobre Jesus. E aí, depois disso, versículo 9, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Uma nuvem encobriu os seus olhos. Então, imagina a cara dos discípulos, né? Jesus sendo elevado, que não é algo normal também, vamos concordar com isso. Ele está sendo, vai subindo, né? Algo já diferente do normal. E Jesus some atrás de uma nuvem. Então, eles ficam perplexos, né? Versículo 10. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então,
O que eu quero dizer com isso? A igreja será arrebatada. Né? Aqui, no caso, está falando que ele vai voltar. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, prega o evangelho, recebam o poder e prega o evangelho. Então, a esperança é essa, né? A parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, mais especialmente as 5 virgens prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá no caso do arrebatamento, como o apóstolo Pedro que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Sejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, precisamos estar avivados enquanto ele não vem. Enquanto ele não vem, o que a gente faz? Estejamos avivados. É o que Atos 1 colocou aqui. Os anjos disseram assim, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí o texto anterior fala o quê? Recebam o poder e testemunhem. Então, enquanto ele não vem, pregue a palavra, seja uma testemunha de Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. Meus irmãos, a nossa lição é essa. A sinopse do tópico diz assim: o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Então, a nossa esperança é a volta de Jesus. Né? Enquanto ele não vem, mais uma vez, a gente precisa estar avivado. Precisamos estar avivados. Porque o avivamento, ele é do Espírito Santo. Né? E Paulo fala que nós estamos selados por Espírito Santo para o dia do arrebatamento, né? Para o grande dia. E aí, então, nós precisamos estar avivados, meus irmãos, estar avivados. É a melhor maneira de estar preparados para o arrebatamento da igreja. Nossa conclusão, chegando ao final. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido pelo poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, da unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida, de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. E realmente, meus irmãos, se nós olhamos o antes e o depois, né, uma comparação muito apropriada, a gente vê uma diferença muito nítida, muito clara, muito certeira, da diferença de um para outro, né, da mesma pessoa. O que mudou? O Espírito Santo na vida dele. Né? O que mudou? É isso. Então, meus irmãos, faz toda a diferença o Espírito Santo na nossa vida. A gente é que é negligente, muitas vezes, e não dá o valor necessário para esse grande dom, para esse grande benefício, para essa grande bênção. Né? Se pararmos para pensar com relação ao dia de Pentecostes, comparando com o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, quando foi inaugurado o tabernáculo, veio o fogo do céu, né, uma nuvem ali, sobre o tabernáculo, que era o local que eles iriam adorar a Deus, né, fazer ali os sacrifícios, os cultos. Quando Salomão foi inaugurar o templo também, a fumaça da glória de Deus encheu o templo, desceu fogo do céu sobre o templo, né, então foi algo assim, sobre o local. Mas agora em Atos 2, Atos 2 nos conta que veio um som, né, de um vento veemente, impetuoso, um som, só o som, não veio o vento, né, veio o som do vento, muito forte, chamou a atenção, e viram sobre cada um deles umas línguas repartidas como que de fogo. Né, e não veio sobre o local, veio sobre a pessoa, sobre as pessoas. E quem estavam ali eram os apóstolos e eram as pessoas comuns, né, cerca de 120 pessoas. Então é uma bênção para todos, e que possamos estar avivados, meus irmãos, aguardando a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Encerramos aqui essa lição, que o Senhor Deus possa, que a palavra do Senhor possa achar guarida no seu coração, assim como achou no meu, né? Aprendi com essa lição, espero que você tenha aprendido também. Essa é a minha oração, o meu desejo. E temos culto hoje à noite, né, às 18h30. Venha para a casa do pão, né? Venha para a igreja, o Senhor Deus tem uma palavra para você. Assim como Pedro, ele se achegou até Jesus, venha também
se achegue até Ele, porque Ele tem, né, precisamos prestar um culto ao Senhor, né, sermos gratos, sermos agradecidos a Deus. E isso faz parte de ser avivado, né? Tem que estar perto de Jesus, estar aqui na comunhão, né? Porque após, seguindo o texto de Atos, nós vamos ver que receberam o Espírito Santo, as pessoas se achegaram até aos discípulos ali, a igreja foi crescendo, né? Após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ali, foram batizadas. Então, vejo que a sociedade aumentou, né? E ali o cuidado também cresceu, né? Então faz parte a comunhão, faz parte a coinonia, faz parte estarmos juntos, faz parte, né? Então esteja presente no culto. Todo culto aqui é uma bênção, meus irmãos. Não tem culto ruim aqui não. É tudo uma bênção. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Que o Senhor lhe abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez levamos a Ti a nossa voz, agradecendo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por essa lição tão abençoada e tão viva para nós. Que possamos aprender, colocar nosso coração e viver de maneira avivada os nossos dias. Abençoa nossos irmãos que estão assistindo, dá-lhes graça e força, inteligência, sabedoria, para que a Tua palavra possa achar guarida nos nossos corações. Nos renova a cada dia. Fique conosco, nos abençoa, nos dá um domingo abençoado e de paz. Se conosco, meu Deus, eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.